Bom dia a todos. Vamos começar. Deus amado, nós te glorificamos. Amado tanto, Pai, nos dado tanta alegria. Obrigado pelo dia de ontem, que foi maravilhoso, Pai, porque o Senhor estava aqui conosco também, Pai. E que o Senhor possa trazer em paz e segurança, Pai. E que o Senhor possa também
agradecemos pelo teu cuidado durante o caminhar de uma semana. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa de oração. Senhor Deus, nós queremos elevar diante do Senhor o nosso louvor, a adoração que somente o Senhor merece, somente o Senhor é digno, Deus. Eterno Deus e Pai, ministra, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas. Eleva-nos, Senhor Deus, para a tua presença, para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.
presença me derramar e mergulhar na tua unção. Quebra todo jugo no meu interior, rompe as cadeias, liberta-me, Senhor. Quero ir mais fundo no teu amor, pelo teu Espírito. Leva-me, Senhor, aos teus filhos. Leva-me em teus braços ao lugar secreto da adoração. Próxima música, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra.
Bom dia, graça e paz. Essa era a saudação que a igreja, no Novo Testamento, ela sempre tinha chamava, a toda a igreja de santos, Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre isso na classe dos jovens, Chamar a gente de santo, falar assim, eu santo, Então, Paulo, ele chama todos aqueles que conheceram a Jesus Cristo, que vivem com ele chama de santos, E a eles, então, Paulo sempre ele falava assim, graça e paz, irmãos, Então, é o desejo do nosso coração também, que possamos cada vez mais, a crescer no conhecimento da palavra, mas crescer no conhecimento de quem é Deus realmente para as nossas vidas também. Então nós temos o culto é uma oportunidade de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, E estamos adorando a Deus em comunhão com os irmãos, em comunhão com outros irmãos também. Que a palavra de Deus falou que isso é uma necessidade que nós temos como igreja, como povo de Deus. Então Deus constituiu um povo, constituiu uma família, e a igreja é essa família. Nós cantamos aquilo lá, Deus te abençoe, querido irmão, falando que nós somos irmãos em Cristo, E às vezes essa ótica, essa maneira de ver, olhamos um para os outros, sempre tentando fazer uma associação filial, uma associação de famílias, Mas em Cristo Jesus nós somos irmãos, nós somos uma única família. Então é uma compreensão de que a palavra de Deus nos leva a entender como Deus nos ama. Como Deus nos ama, ao ponto de nós sermos chamados de filhos de Deus, chamados de irmãos. Então podemos olhar um para os outros e falar, você é meu irmão. Então dentro de uma família, principalmente uma família de fé, você quer o bem para o seu irmão. Um filho, por exemplo, você tem um filho, você tem que ver que esse filho está passando ele tem problemas de saúde, ou tem problemas sociais, ou tem problemas mesmo com drogas e vícios, Como o pai ama esse filho, como ele quer realmente trabalhar com ele, quer realmente trazer ele realmente para a vida, resgatar essa pessoa, Assim também tem que ser o sentimento dentro da igreja, de uns para com os outros, como irmãos, deve ser esse sentimento. Nós não somos desconhecidos, somos irmãos em Cristo, se você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento, nessa manhã, eu queria aproveitar o culto de Santa Ceia, Eu gostaria de fazer assim direto porque leva mais tempo, mas um culto que não terá Santa Ceia, eu gostaria de introduzir o tempo de testemunho, tempo de que vocês possam participar do culto também, trazendo testemunho, trazendo uma palavra de gratidão, um pedido, uma oração, o que está acontecendo na vida de vocês, quais são as lutas que vocês têm passado e por que você realmente gostaria de pedir oração também, e que a oração dos santos, a oração de fé dos santos tem muito poder, é isso que a palavra de Deus diz, que a oração feita com fé, a oração dos santos, a oração da igreja tem muito poder, Então, nós hoje, infelizmente, somos pessoas que cada vez se tornamos individualistas, cada um por si, cada um por si. Cada vez mais nós vemos as pessoas procurando Deus na internet, Deus de forma virtual, mas realmente isso não leva ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus leva através da vida da igreja. Deus falou que a partir do momento que você conhece a Cristo, Ele te coloca dentro da igreja de Cristo. Então nós somos membros dessa igreja. Então uns para com os outros devemos estar ministrando uns para os outros, para o crescimento. Pastor, mas tem gente complicada, tem gente difícil, Tem sim. Paulo, a palavra de Deus fala que tem. E é desses que vai fazer a nossa comunhão crescer cada vez mais.
Porque além de sermos filhos amados de Deus, nós somos uma família de fé. E devemos ajudar uns aos outros, devemos compartilhar uns com os outros, devemos ministrar uns aos outros. Então, temos que voltar à palavra de Deus, algumas coisas que são importantes. Então, eu queria deixar esse tempo agora de testemunho, esse tempo que vocês participam do culto, trazendo aquelas coisas que Deus tem feito na vida de vocês. O que Deus está falando, o que Deus está te desafiando a fazer. Então, eu gostaria de deixar um tempo também para vocês participarem do culto. E depois nós vamos orar. Eu gostaria de começar hoje, nós estamos começou nessa sexta-feira, a campanha Imel Adorarte, tá? Em que adolescentes e jovens, eles são ministrados para aprender a evangelizar, proclamar a palavra através da dança, através do teatro, circo também, parece que eles têm um trabalho que eles fazem, e esse trabalho começou, na verdade, com Jocum, com a missão Jocum, Jovens com a Missão. E eles aprenderam esse método de evangelizar também, esse método de ministrar também aos adolescentes e jovens, tá? E todo ano, no mês de janeiro, nós temos essa campanha, tá? Então, 2 pessoas de Límpio, na quinta-feira, Seite e eu, nós fomos lá até a rodoviária, buscar, na verdade, 3. Vieram 2 pessoas só, a Susan, que é filha do pastor Vidal, e a Cécia, que eu não sei pronunciar bem, e o Sebastião, que já veio, mas ele não conseguiu comprar a passagem, então ele não pôde vir. Então vieram essas 2 pessoas, e o Seite levou eles até de São Paulo até Sorocaba. Eles ficaram na casa de um irmão, e na sexta-feira eu encontrei com eles. Logo que me viram, reconheceram: pastor, que bom você está aqui, Então, é aquela alegria que a gente tem, Pessoas que lá de Paraguai, a primeira vez que eu vi foi na rodoviária, Então, eles começaram na sexta-feira, e mais ou menos em torno, geralmente essa campanha chega a mais ou menos 120 pessoas, numa escola que não tem estrutura de chuveiros. Geralmente as escolas não têm chuveiros, para banho. Então eles têm que montar toda uma estrutura, montar uma equipe mesmo para trabalhar na parte espiritual, coordenação, ministração, e depois eles saem pelas praças e locais onde é permitido, agora na cidade de Sorocaba, onde eles possam apresentar suas coreografias, dar o testemunho e evangelizar, Então, depois da dança, depois da apresentação, eles saem 2 a 2 e vão ministrar, evangelizando as pessoas que estão assistindo essas apresentações. Então, dessa forma, aprende-se a evangelizar, a falar de Cristo, falar do amor de Cristo para as pessoas. Então, está tendo isso, começou na sexta e vai até dia 25, se eu não me engano, no domingo. Termina no domingo, dia 25. A Kimi e a Miriam estão lá ajudando também, tá? Então, vamos orar por eles e por essa campanha, tá? Que necessita das nossas orações também como igreja. Eles são nossos irmãos também, é da nossa família de fé, tá? Então eu queria já começar com esse pedido de oração que nós vamos levantar, e nós vamos orar junto com a igreja. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês têm algum compartilhamento, testemunho, um pedido de oração, um agradecimento. Vem aqui à frente, tem que falar aqui na frente. Na verdade, alô, som. Então, quem deveria estar aqui era o Felipe, não eu, tá? Só tô aqui, eu tô ajudando ele, que ele tá com um pouquinho tímido. Mas agradecer que ontem a gente teve o campeonato FIFA, foi muito legal, ficou tudo certo, graças a Deus. O pessoal que veio gostou, todo mundo ficou contente, não tivemos nenhum problema. O pessoal que não jogou, quer dizer, também os que jogaram aqui também jogaram tênis de mesa,
O pessoal ainda está, algumas pessoas estão ainda ressentidas do esforço físico de ontem, né? Não estou falando de mim não, tá? Olha lá pro Fernando, tá? O seu Zé ficou a tarde toda jogando. Eu acho que ele gostou. Faz tempo que eu não jogava, né? E foi uma tarde muito legal, mesmo abençoada por Deus. Queria agradecer realmente as pessoas que ajudaram, né? O Felipe que puxou o campeonato, que chamou o pessoal aqui do bairro, que organizou o pessoal todo, né? Juliano, Fabinho, Seite, Camila, Pastor, Ruth, o Fernando, Olivia, todo mundo que colaborou, que ajudou, que foi possível fazer isso não porque não é só uma pessoa, mas porque realmente é o corpo de Cristo, né? Que está aqui trabalhando em união. Tá bem? Isso aí. Quero dizer que o tênis de mesa estava quase mais animado do que o pessoal do game aqui, né? Diz que lá não parou, as mesas, a bolinha não parava lá, né? Então nós ficamos aí e falei assim, ó, vamos agora promover um outro campeonato agora, tá? Agora vai ser também com tênis de mesa, com troféu, né? E nós vamos fazer um tempo mais, assim, mais fresquinho, mais gostoso, né? Então, falei assim, surgiu uma oportunidade aí de a gente começar a treinar também, né? Então a gente via o pessoal do game aqui assim, a cabeça não mexia assim, só a mão ficava assim, né? Então eu falei assim, não, vamos mexer o corpo, né? Trabalhar. Então foi muito bom. E ver o seu Kikuchi jogando, né? Ele do início ao fim ele não parou. Falei, nossa, eu não aguentava mais. Ali estava lá, e o seu Kikuchi jogando lá com o Fernando, lá direto até o final ele jogando, né? Então é um exemplo, né? De vitalidade, de realmente foi muito bom. Então vamos promover um próximo evento aí com tênis de mesa também agora, né, Satoshi? Ok? Mais alguém gostaria de falar de gratidão, um pedido? Vamos orar então? Eu convido a igreja a estar orando, né? Agradecendo pelo evento ontem, né? Campeonato do game e também do tênis de mesa, que foi muito bom, comunhão, apesar do calor, né? Deus cuidou de cada um e Deus tem nos abençoado aí. E que fique também para as pessoas que vieram participar também, que a igreja é um local onde acolhe, né, as pessoas também, né? E de alguma forma a gente possa estar testemunhando para essas vidas também, aquelas que não conhecem a Cristo, que possam vir a conhecer, porque o evento mais importante da nossa vida, que determina realmente o curso da nossa vida, nós conhecermos a Cristo. Então esse testemunho nós precisamos carregar e precisamos praticar esse testemunho também. Esses eventos são oportunidades também, tá? Então, vamos estar orando, agradecendo a Deus e pelo e-mail do Arte. Eu gostaria que cada um tivesse um momento de oração e colocasse esses dois pedidos também, para que nós pudéssemos estar orando nessa manhã. Vamos orar? Levado aqueles jovens, adolescentes, equipe, Senhor abençoe, para poder através da administração
pela igreja foi que foi falado. Eu só quero Senhor e pedir uma direção Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos 139. Queria trabalhar um pouquinho mais no desenvolvimento da mensagem do Sérgio, do domingo passado, que ele falou de Provérbios 9 e 10. Queria usar esse versículo que o Sérgio usou também na mensagem do domingo passado, falando sobre a questão do conhecimento de Deus, e que fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós temos essa palavra aqui, gostaria de desenvolver através do Salmo 139, que fala que o tema dele é conhecer a Deus, e que nós tenhamos. Então, uma das coisas que esse Mel Adorash também, ele tem, o tema dele é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o tema base do Adorate, desse ministério, conhecendo a Deus e fazê-lo conhecido. Então, conhecer a Deus através dessa ministração, de conhecer as pessoas de uma forma dos jovens poderem também ministrar evangelizando na linguagem deles, através da linguagem corporal, através do teatro, da maneira como eles expressam também, tem de expressar esse testemunho em Cristo, que os jovens se atraem por isso, através da dança, e então pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, falar do conhecimento de Deus através dessa ministração. Então nós temos o Salmo 139, que vai falar sobre o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? A palavra de Deus é muito interessante, Por isso que tem muitas pessoas que falam, mas pastor, a palavra de Deus é tão complicado, Então, eu entendo assim, que a palavra de Deus foi dado ao entendimento até às crianças. A palavra de Deus não é uma palavra filosófica, é uma palavra viva, uma palavra prática. Então, estava conversando com uma pessoa ontem, ele falou assim, nossa, interessante, a palavra de Deus vem assim, pinto coroné, fala assim, vem de repente, ele vem de uma forma assim, como Deus estivesse falando, Deus estivesse se revelando, Então é assim também, diz que até as crianças têm entendimento da palavra de Deus, Um dia eu quero desafiar também a igreja, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, aqui no culto, nós vamos estudar o livro de Apocalipse, Fala, pastor, mas é complicado isso aí, o livro de Apocalipse, Mas eu entendo que o Espírito Santo, ele revela, E não é só os grandes teólogos que entendem, os pastores, Aqueles caras que têm um conhecimento intelectual mais alto, que podem entender e conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus foi dada para que todos nós pudéssemos ter e acessar de uma forma prática, não só no conhecimento, mas numa ação prática.
E aqui, então, nós temos esses salmos que vai falar um pouco sobre isso aqui, do entendimento básico que você precisa ter para ter o conhecimento de Deus. Para viver, para praticar esse conhecimento de Deus, tem algumas coisas básicas que você precisa saber. Sem isso, você vai ficar filosofando, você vai tentar tirar a moral de vida aqui, mas a palavra de Deus diz que Deus nos dá uma coisa básica que nós precisamos para ter o conhecimento de Deus. Salmo 139, ele diz aí, Salmo de Davi, é um salmo que Davi escreveu, e ele fala assim, acompanhe comigo, Salmo 139, Shehen Kyaku Sanju Kyupen. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste um íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos, eu falei da outra vez que eu gosto muito dos Salmos, que ele revela quem nós somos, ele revela a nossa humanidade, ele mostra realmente quem nós somos. Muitas vezes nós lemos alguns livros da Bíblia e parece que aqueles homens são super-heróis espirituais, Parece que sempre estão em vitórias, não tem crises muitas vezes, Mas você, muitas vezes, ao fazer uma leitura mais detalhada, você vai ver que esses homens também passaram por crises, passaram por lutas e sofrimentos muito grandes, Mas é interessante que muitas vezes, nós temos a impressão de que os homens de Deus são super espirituais, Que não erram, não falham. Mas os Salmos não. Os Salmos mostram a falha, mostra realmente no momento que estão passando pela dificuldade, no momento que estão passando pela dúvida, eles começam então a ter esse entendimento através da palavra de Deus. Eles buscam a Deus. Eu falei como é importante nós estarmos, quando estamos em lutas, muitas vezes buscarmos, quando estamos
em prisão, quando estamos, como eu falei no Salmo 84, de habitar na casa do Senhor. Onde você vai buscar resposta, onde você vai buscar alívio, onde você vai buscar realmente a restauração da sua vida. É no altar de Deus, é na presença mais íntima dele. Então a palavra de Deus, ele começa falando, essa é uma oração que eu gosto muito de fazer também, quase que todos os dias eu faço essa oração. Senhor, tu me sondas e me conheces, E lá no final ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração que eu sempre tenho feito, e eu tenho vigiado nisso. Pensamentos, caminhos, o que eu estou fazendo, para onde eu estou me dirigindo, as minhas atitudes. Então, pedindo que Deus me prove e me mostre cada dia. Então, esse é uma maneira de nós termos o conhecimento de Deus, de viver com Ele. Então, muitas vezes, a palavra de Deus, lá em João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Alguns versículos que eu gostaria que você anotasse, ou tivesse realmente anotado junto com você, porque isso aqui é o básico da vida cristã, é o básico do conhecimento de Deus, que você precisa ter e viver. É o conhecimento básico que te leva realmente a viver em Cristo Jesus. Capítulo 17 de João, versículo 3. Yohane no Fukuinsho no 17 shou, 3 Jesus diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só tem salvação, a palavra de Deus fala que só tem salvação aquele que tem um mínimo de conhecimento de Deus. O que é ter conhecimento de Deus? Ele fala assim que é quando se sabe que o único Deus verdadeiro é o Pai, conforme revelado na sua palavra, conforme revelado nas Escrituras. E que o único enviado por Deus, pelo Pai, para nos salvar, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Esse é o conhecimento básico que tem. Sem esse conhecimento, você pode ter conhecimento de muitas outras coisas a respeito de Deus, mas não de Deus. Que o que te leva ao conhecimento de quem é Deus é saber que Deus é o único Deus verdadeiro. O Pai é o único Deus verdadeiro e que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. E Jesus é o enviado de Deus. Esse é o conhecimento básico que você precisa ter para ter o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. O conhecimento de Deus é o princípio da sabedoria. Então começa aqui. Então, o que é desse conhecimento? Então, muitas pessoas, uma das coisas que não sabem responder sobre a vida é por que eu nasci. São coisas básicas. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual a minha utilidade aqui? E a resposta mais cruel, a dúvida mais cruel: e quando eu morrer? Eu sei para onde vou, eu tenho certeza da vida eterna. É isso que o conhecimento básico de Deus te leva. Você sabe, se você acontecer uma tragédia com você, não estou falando que vai acontecer, estou falando que se acontecer uma tragédia com você, se você ficar doente e de repente, da noite para o dia acontecer alguma coisa, você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza de quem é teu Deus? De que Jesus Cristo veio para te salvar e você entregou a vida a Ele? E por isso você tem a vida eterna?
Esse é o conhecimento que nós precisamos ter de Deus. Conhecimento básico que nós precisamos ter de Deus. Sem isso, nós vamos ficar duvidando de muitas coisas que podem estar a conhecendo. Conhecendo a Deus, todos os que têm certeza da vida eterna, segurança da salvação, sabem para onde irão depois da morte, todos que são capazes de afirmar que se morrerem hoje, têm a absoluta convicção de que têm um lugar junto a Deus, só podem ter esta certeza, fazer esta afirmação, porque conhecem a Deus. Guardem bem isso. Isso aqui é básico. Sem isso, você pode filosofar, você pode ser um cara muito assim, intelectual, em teologia, você pode fazer muita coisa, em psicologia, teologia, tá? Mas sem essa afirmação, sem essa certeza, você não pode ter o conhecimento de Deus. Não pode conhecer a Deus. Então, algumas coisas básicas que nós precisamos ter, então ele fala que esses salmos, ele mostra a realidade, ele nos mostra a realidade, do que é ter esse conhecimento de Deus. Conhecimento hoje que é extremamente raro, gente, é extremamente raro. Quando tem esse conhecimento, quase sempre sobre Deus, alguma coisa sobre Deus. Ter o conhecimento de Deus é viver com Ele, é ter um conhecimento experiencial, ter uma experiência com Ele, uma experiência prática com Deus. Não é o conhecimento intelectual. Uma coisa interessante que a gente sempre fala, eu sempre vejo, que quando eu já falei isso para vocês, que quando nós entramos no culto, nós trazemos a Deus a adoração, a gratidão, por tudo que nós vivemos durante a semana, o culto da vida, do conhecimento que você tem de Deus, do conhecimento experimental, prático, que você tem vivido lá fora, você traz dentro da igreja como uma forma de adoração, de gratidão a Deus, por tudo que você tem vivido. É isso que fala esses salmos. Ele começa a falar sobre isso. Então Paulo, para que nós tenhamos esse conhecimento, é necessário primeiro saber quem é Deus. Quais os atributos básicos de Deus? Quais são os seus atributos básicos? Quem é Deus? E essas coisas, muitas vezes nós precisamos repetir, porque falar, isso aí eu já sei, mas na verdade nós acabamos, por não vivermos essa realidade, nós começamos a viver uma realidade totalmente outra, diferente desse conhecimento que nós deveríamos ter de Deus. Primeiro, os atributos de Deus, tá? Ele fala, primeiro, Deus é onisciente. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. É interessante que a palavra aqui ele fala, ele nos avalia sem cessar, todo instante, todo minuto. Eu ficava admirado com aquele versículo que Deus, ele sabe de quantos fios de cabelo você perdeu. Ele sabe, isso mostrando o tanto interesse em Deus participar da sua vida. Ele nos avalia sem cessar, dia e noite. É o Deus, é o guarda de Israel que não dorme. Ele avalia a nossa vida dia e noite. É isso que fala. Ter conhecimento de Deus é ter certeza disso. Não tem um lugar onde eu possa estar escondido de Deus. Não, aqui Deus não está. Deus está em todo lugar. Ele tem todo o conhecimento, Ele nos sonda. Imagina isso, onde você está, o que você está fazendo, Deus está ali. Deus está te sondando. Deus está olhando por você. Deus está te avaliando. Pelo interesse que Ele tem pela sua vida. Sabe de tudo.
Ele sabe de tudo, tudo, tudo. Tem ciência de tudo. Antes que a palavra me venha à boca, olha, eu ficava assim, não, será que Deus sabe mesmo que tudo que estou falando, né? Sabe a próxima palavra que vai sair da minha boca? Diz que Deus já sabe. Ele te conhece mais do que seu próprio marido, mais do que sua própria esposa. Ele te conhece muito, se for um psicólogo, muito mais do que seu psicólogo. Ele te conhece. Ele sabe exatamente coisas que você talvez não saiba de você mesmo, Deus sabe. Deus é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele está aqui, tenho certeza disso. Ele está lá no Imeldorate, com aquele Jó. Ele está lá no Japão. Onde está? Em todos os lugares Deus está. Ele é onipresente. Não tem lugar onde Deus não possa estar. Ele está em todo lugar. Não apenas sabe tudo, mas está em todo lugar. Então, Salmos fala assim: se eu tentar me esconder nas profundezas, no lugar mais escuro, se eu tentar sumir do mapa, para que eu não seja encontrado por Deus, nós vemos que na história bíblica tem várias pessoas que tentaram dessa forma também se esconder de Deus. Mas eles falaram: é impossível me esconder de Deus. Se eu entrar no buraco mais profundo, trevas absolutas, entrar numa caverna só tem trevas, Deus está lá. Porque trevas e luz, para Deus, a mesma coisa. Deus está em todo lugar. Não existe lugar onde Deus não possa estar. Interessante. Diz que quando Jesus ele ressuscitou, ele foi para pregar para os espíritos em prisão. Interessante. O lugar, fala assim, é intransponível. Um lugar onde parece que trevas total, escuridão total, tormento total. Deus está lá. Não existe lugar onde Deus não esteja. Não existe. E também nós falamos que Deus é onipotente. Nada se compara ao poder criador de Deus. Isso é tremendo, é incrível. Só que nós comparamos, sabe, o poder de Deus, sabe o quê? As cataratas do Iguaçu, nós comparamos aí algum poder da natureza, algum poder cósmico, do universo. Nós comparamos, fazemos a comparação do poder de Deus a isso. Nós minimizamos o poder de Deus. É isso que fala quando fala do poder de Deus. Mas é muito, muito, muito mais do que isso. Transpõe todo o universo, tudo. Deus é poderoso. Eu acho incrível, porque no livro de Jó, eu vou convidar vocês a também ler o livro de Jó, porque é muito interessante, é muito humano. Jó é um cara reto, temente, que sempre temia a Deus. E ele começou a questionar esse conhecimento de Deus. Também ele, por toda a provação e luta, por todas as perdas que ele teve também, e seus amigos atazanando, seus amigos lá, crentes também atazanando.
Jó, você pecou, por isso que você perdeu filhos, você perdeu casa, você perdeu todos os seus bens, por isso que você está aí com essa úlcera toda, você está se coçando com cacos, você não aguenta, sua saúde se foi, seus bens se foram, você perdeu tudo. Você tem que ter, você tem algum pecado, com certeza você tem algum pecado, confessa, se arrepende que Deus vai te abençoar de novo. E Jó falou, não tem. Mas Jó tinha dúvidas. Já não tinha todo o conhecimento de Deus. Então, Deus conversou com cada um dos amigos de Jó através de Jó. Mas chegou na vez de Jó também e falou assim, Jó, vem cá, vem comigo. Já que você acha que tem o conhecimento de Deus, eu vou te levar lá na criação. Jó, você estava lá? Você esteve lá? E Jó, calado, falou assim, não sei de nada. Eu ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento. Jó, então vamos ver a natureza, que as pessoas falam do poder de Deus na natureza, nos animais. Me explica, o simples fato. Por que a avestruz coloca a sua cabeça dentro do buraco? Você sabe por que o burro, ele gera seus filhotes em 9 meses? Você sabe, você esteve na criação, você sabe por que o comportamento dos animais, uns são diferentes dos outros? Me explica, Jó. O poder de Deus é intransponível. O homem não consegue imitar uma simples folha. O homem pode fazer uma máquina de fazer um café gostoso. Mas não consegue reproduzir o café, o grão. Um dedo ou uma mão, ele não consegue repetir os movimentos que ela tem. Jó, olha para você, Jó. Ele fala para cada um de nós, olha para você. Você se queixa porque você é gordo, você é magro. Porque você tem um cabelo liso, você tem o cabelo crespo. Foi Deus quem te deu essas características. Foi Deus. Através do poder de Deus, o homem tentando explicar através das coisas da natureza. Mas o homem não consegue. Não consegue imitar alguma coisa que Deus criou através do seu poder. Não consegue. Impressionante. Esse conhecimento de Deus que leva. Então, esse conhecimento de Deus leva as pessoas, a você ter, para que você tenha esse conhecimento, você tem que ter o conhecimento básico de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Uma coisa que nós precisamos aprender através desses salmos aqui. O que esse conhecimento me leva a fazer, a viver, a experimentar na minha vida daqui para frente? Para onde isso quer me conduzir? Nós estamos constantemente nos desviando desse conhecimento de Deus. Porque ainda eu sou incoerente. Mesmo sabendo que Deus é onisciente, eu ainda insisto em dizer que existem lugares, coisas que eu faço, que eu penso que Deus não está presente. Interessante João, no livro de Apocalipse, que eu vou tentar trazer no culto, pregarmos sobre Apocalipse, e dizemos que não é tão difícil nós entendermos o que Deus quer falar
através do conhecimento que Ele trouxe a nós. Não o conhecimento filosófico, conhecimento intelectual, mas o conhecimento da palavra de Deus que é dado até para uma criança. Então, para onde isso quer me conduzir? É isso que eu tenho que responder. Esse conhecimento me leva a fazer o quê? A viver, experimentar na minha vida daqui para frente o quê? Às vezes temos que lembrar quem que nos salvou, quem que naquela cruz deu a sua vida por nós, perdoou os nossos pecados, nos resgatou para uma nova vida, te deu a vida eterna, te deu uma nova condição como filho, como família de Deus, como irmão de Jesus, e nos deu toda a herança dos céus. Nos deu toda a herança dos céus. São para vocês, a herança é para filhos. E Deus diz que nos deu a herança. E a gente se apega às coisas materiais, né? Como se fosse tudo. Tudo que nós possamos possuir com as mãos, achando que aquilo é ter realmente poder, é ter realmente conhecimento. Então precisamos realmente compreender o que Deus está querendo nos levar através desse conhecimento, através dessa revelação que Deus faz para nós. Essa compreensão me deve conduzir a nunca mais fugir de Deus. Primeira coisa que esses salmos falam: nunca mais fugir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Nunca mais fugir de Deus. Achar que você tem lugares onde você pode se esconder de Deus. Ninguém vai saber. O pastor não sabe, minha mãe não sabe, meu marido não sabe. Se você entendeu, se você tem esse conhecimento de Deus, que Ele é teu Pai, Jesus veio para te salvar, Ele é teu irmão, que recebemos a salvação e temos toda a herança que Deus nos deu, e Ele está investindo na nossa vida cada dia, está sondando a nossa vida, está avaliando a nossa vida. Eu nunca mais vou fugir de Deus. Segundo, se essa compreensão, se compreende essas coisas, então devo aceitar-me a mim mesmo. Deus, por que eu sou assim? Não se aceita. Então eu fico pensando muitas vezes, as pessoas, por um capricho estético, estão lá botando silicone, fazendo, porque não compreende a sua sexualidade, fazem transformações, mudam as características, porque não se aceitam a si mesmo. O que Deus pensa disso? O que Deus pensa disso? Deus quer que você seja você mesmo. Através desse conhecimento. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Porque se fôssemos todos iguais, seria difícil conviver. Por isso que Deus nos deu à igreja dons, capacidades totalmente diferentes, para que um possa completar o outro. Um possa somar com o do outro. Por isso que você é diferente. Eu até, durante o pastorado, durante o início do pastorado, eu falei assim, eu vou me espelhar em ser o pastor, que nem aquele pastor lá. Eu queria pregar que nem ele, eu queria fazer, ter o dom de cura, que nem aquele outro pastor lá. Poxa, eu queria esses poderes, Falei assim, poxa, isso seria uma pessoa realizada. E Deus falou para mim, eu chamei você do jeito que você é.
Eu quero usar a sua vida do jeito que você é. Foi isso que Deus falou para mim. Você não é fulano de tal. Você não é o ciclano. Eu quero usar a sua vida do jeito que você é. Vez ou outra nós vemos, tal pastor fazia isso, tal pastor fazia aquilo, né? A gente começa a fazer essas comparações. Eu acho que dentro de nós começa a haver aquela... Mas Deus quer usar você do jeito que você é. Deus quer transformar o seu coração, a sua vida, mas não vai mudar você. O seu eu, ele não vai mudar. Ele vai transformar as coisas que estão erradas dentro de você, que precisam ser transformadas, para que você tenha esse pleno conhecimento de Deus e possa viver na prática. Tá? Aceite a você mesmo. Aceite a si mesmo. Tá? É isso que diz. Por último, essa compreensão me leva a adorar a Deus. Me leva a adorar a Deus. E eu acho esses salmos interessante. Os salmos ele termina assim, quase no final. Ele sai, ele solta. Tava bonito os salmos, né? Até o versículo. Até o versículo 18, muito bonito. Se não tivesse o 19, o 20, o 21 ali, o 22, eu falei, poxa, né? Esse salmo seria lindo. Mas ele fala assim: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Eu estava pensando, o que o Salmo, o que Davi estava querendo? O que estava lá, depois de estava escrevendo esses salmos, com toda a revelação do Espírito Santo, direção na vida dele, a experiência prática que ele tinha com Deus, ele me coloca uma coisa dessa? Davi estava falando assim, eu não entendo, uma coisa eu não entendo, Deus, e eu fico inquieto, eu fico com raiva mesmo. Como é que pessoas que têm esse conhecimento não conseguem viver dessa forma, não conseguem compreender quem é Deus? Como é que ainda podem dizer que detestam a ti? Como é que podem viver uma vida dessa forma, como se fossem seus inimigos, Senhor? Através de todo esse conhecimento. A palavra de Deus em Romanos fala que até a natureza revela o poder de Deus. Até a natureza revela o poder de Deus. E são indesculpáveis aqueles que Deus revelou todo esse conhecimento e não o adoram, e não o buscam, e não andam com Deus. A oração que eu comecei falando, a oração fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Convido você a fazer essa oração. Se não for todo dia, algumas vezes, faça essa oração. Eu tenho feito essa oração. Tenho feito essa oração comigo. Uma outra oração que me acompanha é a oração de Jó, que Jó fazia por seus filhos e sua família todo dia. Senhor, eu achava interessante, Jó intercedia pela sua família, pelos seus filhos. Senhor, se eles têm cometido pecado, Senhor, perdoa eles. Todo dia Jó orava para seus filhos. E aqui ele fala assim: sonda-me, está falando para você, faça isso, a sua oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende
e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, diante de todo esse conhecimento, diante de tudo aquilo que a Tua palavra nos revela, se eu estou tendo uns pensamentos, atitudes, e a minha conduta tem se desviado do caminho do Senhor, tem levado para outros caminhos, Senhor, dirige-me pelo caminho eterno, me traz de volta novamente. Faça essa oração na sua vida também. Deus sabe tudo, Ele está em todo lugar, Deus pode tudo, Ele me fez de modo maravilhoso. Quando fala do poder de Deus, não fica comparando com a natureza, com a tecnologia, com as coisas, não. Olhe para você mesmo. Olhe o poder de Deus de ter criado você. Um cara que pensa, um cara diferente, um cara que tem habilidades, uma pessoa que tem assim coisas totalmente diferentes, habilidades. Quem é que fez isso? Quem é que te deu tudo isso? Quem é que dotou você de todas essas habilidades que você tem? A Ele eu devo toda a adoração. A Ele devo toda a minha adoração. Então falar, vivam com esse conhecimento. Vivam. Então, cada vez que você vem no domingo, traga, eu sei que essa oração vai mostrar muita coisa, vai começar a trazer você para o caminho de Deus, a trazer você para mais perto dele, tá? Mas o conhecimento de Deus se faz na prática e não só na teoria, gente. É na prática. E esse conhecimento foi dado até aos pequeninos. Até aos pequeninos foi dado esse conhecimento. E não somente aos intelectuais, aquelas pessoas que parece que entendem das coisas, mas Deus deu esse entendimento para todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor, agradecemos mais uma vez esta palavra, Pai, do Senhor, que revela quem é o Senhor, Pai. E esse conhecimento que temos de Ti, Senhor, nos leva a um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todo lugar e que tem o poder sobre as nossas vidas também, ó Pai. Obrigado, Pai, porque Tu nos sonda e nos conhece. Sabe dos nossos pensamentos, das nossas inquietações, das nossas lutas, das nossas dúvidas, ó Pai. E Ele quer participar, Senhor. E através desse conhecimento, quando colocamos em prática, Pai, nós temos a revelação, nós temos, ó Pai, a certeza de que todas as coisas, ó Pai, o Senhor tem feito, que o Senhor criou, e a cada um de nós também, ó Pai, é de uma forma que nós não conseguimos explicar, Pai. Nós só temos que nos humilhar e levar-nos realmente a uma verdadeira adoração a Ti, Senhor, por todo esse cuidado, por todo esse amor, ó Pai, e porque apesar disso tudo, o Senhor nos conquistou, o Senhor nos sonda, o Senhor está cada dia interessado na nossa vida, naquilo que fazemos, pensamos e vivemos, ó Pai, ao ponto de sermos chamados de Teus filhos, ó Pai, ao ponto de realmente nós podemos ser abraçados também na família da fé em Cristo Jesus, que é o nosso irmão também, e ao Pai, que é o Pai de todos nós também, revelado através da Escritura Sagrada, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por tal conhecimento e pedir que nos leve, Pai, mude a nossa atitude no modo de pensar, de agir e de viver também. E nós agradecemos, ó Pai, mais uma vez pela Tua palavra. E oramos pedindo que o Espírito Santo, Pai, traga discernimento de todas estas coisas, ó Pai, para podermos viver pela fé
E também com esse conhecimento, Pai, nós temos cada dia a revelação da verdade também no nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alcançado cada dia também. E oramos pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um também, sobre a minha vida também, ó Pai. E agradecer-te, ó Pai, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos, avisos, temos avisos? Reunião de oração, quero que vocês saibam, nós temos reunião de oração toda quarta-feira, às 7h30, tá? Então, é um tempo que, reunião de oração assim, né, que muita gente tem dificuldade, né? Começa assim, quando tem um desejo, tem uma coisa assim, vem, mas quando é no dia a dia, assim, na semana, né, é difícil de, muitas vezes, dar aquela continuidade. Mas nós precisamos de intercessores pela igreja, tá? E Deus Deus quer conhecer, Deus quer ser conhecido. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Oração é quando você fala com Deus e esse falar com Deus leva à prática, à ação. Orar, falar com Deus, ação que leva, depois que você fala com Deus, leva à ação. Então, se você ora e não pratica, fala assim que isso não é uma oração que foi completada. Oração é falar com Deus que te leva a praticar, que te leva a viver. Isso é oração. Então é isso que nós queremos, aprender juntos, orando juntos pela igreja, uns pelos outros, Então, quarta-feira, 7h30, eu convido os irmãos que, se vocês tiverem um tempinho, vem aqui durante mais ou menos 1 hora, Então nós estaremos orando. Nós vamos orar, nós vamos colocar os pedidos de oração toda quarta-feira, então, às 4h30. Um outro aviso, Sérgio? Não? Então vamos receber a bênção e vamos encerrar o culto dessa manhã. Vamos orar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês hoje, durante esta semana e também para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Está encerrado então o culto.